Bom dia, crianças. Bom dia a todos. A paz do Senhor, a paz do Senhor às mamães, aos papais, que nesta manhã estão juntamente comigo para aprender um pouquinho da palavra do Senhor. Nessa manhã, eu quero te convidar primeiramente para orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, por poder estar aqui reunido para aprender a sua palavra. Vamos lá, crianças, fechem os seus olhinhos e neste momento vamos falar com o Senhor, né? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar na Tua presença, aprendendo mais um pouquinho da Sua palavra, Senhor. Abençoa cada criança que assiste, meu Deus, que ouve um pouquinho da Sua palavra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, guarda a cada família, a cada mamãe, a cada papai. Eu sei que a sua mão tem nos sustentado, tem nos guardado, Senhor. E em meio a este momento tão difícil que temos vivido, Pai, guarda a tua igreja, Senhor. Abençoa o nosso domingo, que seja um domingo abençoado, Deus. Em nome de Jesus eu quero te agradecer, Senhor, que possamos aprender, entender a sua palavra, Jesus. Hoje iremos falar sobre Daniel na cova dos leões, Senhor. Fala conosco, nos ensina sobre a tua palavra, Deus, que as crianças possam entender, Jesus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Crianças, naquela época quem reinava era o rei Dário. O rei Dário escolheu a Daniel e a mais dois outros rapazes para serem os supervisores no seu palácio. Supervisores naquela época eram pessoas que cuidavam das tarefas do palácio, aconselhavam o rei, né? Eles tinham um cargo um pouco elevado até no palácio. E Daniel foi escolhido. Com o passar do tempo, rei Dário começou a ver que Daniel se destacava, né? Ele tinha um certo destaque, ele tinha um brilho diferente, ele tinha algo que diferenciava ele das outras pessoas. E ele começou até a pensar futuramente em dar um cargo a Daniel no seu governo, um cargo elevado, né? E aquilo começou a despertar inveja nos administradores e nos outros dois supervisores. Foi despertado esse sentimento. Crianças, esse sentimento é um sentimento que não é bom. Não devemos ter inveja do nosso próximo, porque o Senhor não se agrada disso. A cada um ele deu capacidade e ele deu um dom, ele deu algo para cada um diferenciado. Na igreja você pode ver, tem uns que louvam, tem outros que pregam, tem outros que foram chamados para ser obreiro, e assim vai. O Senhor nos deu a capacidade, nos abençoou e não precisa ser necessariamente igual ao outro, tá bom? E aquilo começou a despertar inveja nos administradores daquele palácio. E eles começaram a tramar pelas costas de Daniel, começaram a pensar: o que eu posso fazer para tirar Daniel da jogada, né? Porque se Daniel continuar aqui, a gente não vai ser visto pelo rei, a gente não vai ter uma oportunidade, né? E eles começaram a ver, deixa eu pensar num motivo que o rei não vai mais se agradar de Daniel, e aí Daniel automaticamente vai sair do nosso caminho, né? Só crianças que eles não encontraram nenhum motivo para que isso acontecesse, né? E aí eles pensaram assim, começaram a imaginar o que poderia prejudicar a Daniel. E observando a Daniel, eles perceberam que Daniel, ele era um jovem que gostava muito de orar. Tudo que ele ia fazer, ele pediu direcionamento de Deus, né? E aí eles tiveram uma ideia. Já sei. Vamos falar ao rei
que durante 30 dias ninguém vai poder orar a outros deuses e nem adorar também, né? E aí os dois e mais os administradores foram até o rei e deram essa ideia. Como o rei acatava os conselhos, o rei falou assim: "Ah, tudo bem, não tem problema". Então, e foi até a cidade e anunciou: durante 30 dias não poderá orar aos seus outros deuses e nem adorar, né? E aí, Daniel, quando viu aquilo, ele ficou pensando, né? E ele ficou triste. E o que ele fez? Ele foi para sua casa, entrou no seu quarto e orou ao Senhor, conversou com Deus, como ele sempre fazia, dentro do seu quarto, crianças, porque já não era permitido orar como Daniel fazia perto de outras pessoas, né? E aí, sabe o que aconteceu? Aqueles dois supervisores estavam espionando a Daniel e eles viram Daniel orando e foram correndo contar ao rei. Olha, Daniel estava desobedecendo a sua lei. Ele estava orando ao Deus dele. Prenda ele, puna ele, porque senão como que vai ficar a imagem do rei? O rei fala e ninguém obedece. O rei, crianças, ele até tentou salvar Daniel, né? Ele tentou fazer com que fosse mudado, só que aí todo mundo lembrou ele, falou assim: "Ah, rei, mas aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor decreta, é colocado uma espécie de selo e não pode voltar atrás". E aí o que o rei teve que fazer? Teve que levar Daniel para a cova dos leões. E sabe, crianças, o rei ficou muito triste, porque Daniel, ele não fez nada de mal. Ele não tinha feito nada contra o rei, nada contra ninguém, né? Na verdade, ele estava certo. É que a inveja despertou algo naquelas pessoas muito ruim, muito triste, de querer prejudicar o outro, né? E aí o rei acompanhou Daniel até a cova dos leões. A tia separou algumas imagens, porque eu sei que é legal as ilustrações, vocês gostam de ver. Olha aqui o momento que o rei lança Daniel lá na cova dos leões, crianças. E ele fica muito triste, o rei, porque Daniel não fez nada para merecer aquilo, né? E Daniel vai para a cova dos leões, sabe por quê, crianças? Porque no fundo, Daniel sabia que o Deus que ele servia, se ele quisesse, o tiraria de lá com vida, mas se não, tudo bem, crianças, porque a nossa vida ela está nas mãos de Deus todos os dias, né? E Daniel confiava no Senhor. E Daniel ficou lá na cova dos leões. Sabe, crianças, uma coisa muito bonita que aconteceu lá? Em meio, eu acredito que como ser humano, Daniel até sentiu um pouquinho de medo dos leões, sabe? Mas sabe o que ele fez, crianças? Ele orou ao Senhor lá na cova dos leões. Olha lá, ele falando com Deus. E eu acredito que até os leões ficaram observando, né, aquela atitude, ficaram assim, observando ele, Daniel, orar ao Senhor, né? E Daniel orou ao Senhor e sabe o que aconteceu, crianças? Nada, não aconteceu nada com Daniel. Os leões não atacaram Daniel, não comeram. E olha, crianças, que leão, eles gostam de carne, né? Se não fosse o nosso Deus livrar, meu Deus do céu, eu acho que Daniel já tinha virado comida de leão, não é verdade? E no outro dia pela manhã, sabe o que aconteceu? O rei apareceu lá na cova dos leões e ele foi tão triste, criança, sabe por quê? Porque ele pensou: ah, Daniel já deve estar morto nesse horário, né? Os leões devem ter comido a Daniel. E coitadinho, ele não tinha feito nada para merecer isso, crianças. Mas o rei teve uma surpresa quando ele chegou na cova dos leões. Olhem só, crianças. Daniel estava lá no meio dos leões intacto.
sem nenhum arranhão. O rei olhou e sabe o que ele falou? Ele falou assim: Daniel, o seu Deus te salvou, né? E fechou a boca dos leões. Crianças, e Daniel saiu da cova dos leões. E o rei, ele soube que o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que nos protege de todos os maus, né? E aí, crianças, o rei ordenou que levassem aquelas pessoas que tentaram prejudicar Daniel e suas famílias para a cova dos leões. E sabe, crianças, a Bíblia conta que aquelas pessoas, assim que entraram na cova, os leões foram devoradas pelos leões, né? Por quê, crianças? Porque Daniel, ele tinha uma diferença, né? Ele orava ao Senhor, ele buscava a Deus, né? E o Senhor o livrou, né, de morrer ali naquela cova, né, crianças? Então, crianças, e daquele dia em diante, o rei soube que o nosso Deus é um Deus cheio de poder, que ele livra os seus servos, que ele existe verdadeiramente. Crianças, e é isso que a tia queria, através dessa historinha, passar para vocês. Quem sabe aí na sua casa, o papai, a mamãe, ou vocês, né, estejam passando por um momento difícil, quem sabe por essa pandemia. A tia não tem o poder de saber o que cada família está passando neste momento, né? Eu sei que é muito difícil, tem papai e mamãe, às vezes que pode ter ficado desempregado, pode ser que alguém da família está doente. Eu não sei, eu não conheço, mas o Senhor conhece, né? O que cada um de nós passamos no dia a dia. E eu quero te dizer nessa manhã que o nosso Deus, ele é o Deus que fecha a boca do leão. Ele nos guarda, nos livra de todo o mal e ele passa conosco todos os momentos, sejam eles bons, sejam eles ruins. Nessa manhã, a tia quer dizer isso para vocês, né? Que todo problema é muito pequeno diante do tamanho do nosso Deus. Que nessa manhã vocês possam ter entendido com essa historinha que qualquer dificuldade, ela não é nada para esse Deus que tem tanto poder, né? Que é tão poderoso para nos guardar, para nos livrar. Crianças, eu quero agradecer a cada uma de vocês que esteve aqui, ao papai e à mamãe que colocou vocês para assistir a historinha com a tia, tá bom? Eu quero desejar a vocês um ótimo domingo, um ótimo fim de semana, um restinho de domingo, né, na verdade, que possamos estar mais à noite na presença do Senhor. Eu quero dizer que eu desejo que o Senhor livre a cada um de vocês de todo o mal. Se o papai ou se a mamãe também ficou doente, eu sei que Deus está no controle, vai ficar tudo bem. E é isso, crianças. Em nome de Jesus eu quero agradecer vocês. Fiquem com Deus. Um beijo.